você descobriu agora que você tem esse dom de Deus, né? De profecia. Há uns dizem que você é profeta, né? E também Efésios capítulo 4 está falando do ministério de profeta. Então, fala do pastor, do doutor, né? Mas também fala do evangelista, mas também fala do profeta. No Novo Testamento tinha Ágabo, que era profeta. Situação difícil, o pessoal diz que profeta foi até João, mas Ágabo era profeta. E diz a Bíblia que ele também tinha mulheres que profetizavam, filhas que profetizavam. Você não sabia disso, né? Atos dos Apóstolos, dá uma olhadinha lá que tu vai ver. Então, gente, existem os dons de profecia, existe o dom de língua, quando a pessoa recebe batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo, né, recebe aquela língua, né, fala, não sabe nem por que está falando aquilo. E existe a variedade de línguas, que você está falando em um mistério hoje, amanhã você vai falar em outro mistério, variedade de língua. E existe a interpretação das línguas. Então você há de admitir que existe um outro tipo de língua. Se a língua tem que ser interpretada, então tem uma língua profética que desce do céu. Essa língua profética, ela vem de Deus para o homem para dar o recado à igreja. E ela tem que ser interpretada. E existe você orar em línguas estranhas, que é o Espírito Santo intercedendo por você. E ninguém entende o que você está falando, porque em espírito você fala a Deus em mistério. E essa mesma língua que você fala a Deus em mistério também edifica você mesmo. Você sente uma força interior como se você estivesse orando daquela maneira e Deus estivesse escutando exatamente lá no trono dele o que você está orando, que você em segredo está transmitindo para Deus, mas ninguém consegue te entender. Nem os demônios, ficam apavorados. Demônio, quando vê a pessoa orando em línguas, fica apavorado, sai correndo, não sabe o que faz, porque sabe que tem coisa grande acontecendo ali. Então, a interpretação de línguas, né, é quando vem uma língua profética, aí a pessoa está falando em línguas para a igreja, e uma outra pessoa é tomada junto com essa, e se torna os dois um espírito só. E uma fala em língua, a outra interpreta. Uma fala em língua, a outra interpreta. Uma fala em língua, a outra interpreta. É interpretação de língua. A língua é profética, ela vem do céu para a igreja, ou para uma pessoa só, né? Então existe também a grosselália. O que é grosselália, pastor? É Deus tomar você em línguas estranhas. Aí acontece quando a pessoa tem variedade de língua, né? Recebeu o batismo com o Espírito Santo, não só em línguas, mas em variedade de língua. Fala no mistério hoje, fala no mistério amanhã, mas pode vir a grosselália. Ela tomar você falando uma língua que você nunca falou, e você está falando inglês sem saber falar inglês. Está falando francês sem saber falar francês. Fale russo sem saber falar russo. Fale várias línguas conforme o Espírito Santo induz, guia você a falar do jeito que ele quer. E a pessoa, quando dá lugar a Deus, é maravilhoso. Mas essa profecia, quando ela tem os 3 dons, que é o dom de línguas, o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas, esses 3, quando a pessoa tem os 3 dons juntos, ela tem os dons de elocução. Dom de elocução, que é o dom das línguas. Geralmente é dado à pessoa que busca muito a Deus e Deus fala com ela para falar às pessoas individual ou à igreja. É chamada de profeta, ou chamada de quem tem o dom de profecia, né? Como diz a Bíblia, Coríntios capítulo 12, dom de profecia. Então eu quero dizer para você que esse dom é maravilhoso, e Deus te deu esse dom, zela por ele. O que é zelar? Limpar. A boca que Deus te usa, você sempre limpa, né? Não acontecer o que aconteceu com Isaías, né? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros e também sou um cara que tem um impuro lábios. Você crê que está recebendo esse dom? Crê? Coloca nos comentários, eu creio, acredito.